Eu já falei pra vocês e reitero, o primeiro Bolsonaro a ser preso vai ser o Jair Renan. Isso tá ficando óbvio, ele vai ser preso antes do papai, porque a Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma outra operação com busca e apreensão em endereços do Jair Renan, por ele supostamente fazer parte de uma organização bastante ilegal e bastante irregular. Resta saber se o Bolsonaro, diante de todo esse cenário turbulento que ele, Bolsonaro, vive, vai sair em defesa do Jair Renan. No passado, o Bolsonaro já abandonou o seu filho mais novo. E agora, na sua opinião, Bolsonaro vai abandonar ou vai abraçar o Jair Renan para protegê-lo? Mais ainda, quem vai ser o primeiro Bolsonaro a ser preso? Bolsonaro, Jair Renan, Carluxo, Flávio ou Eduardo? Deixe o seu like, porque eu sei que você concorda comigo que alguém da família Bolsonaro vai ser preso, e se inscreva no canal. Eu quero começar com uma grande ironia do destino, porque foi muito engraçado e eu não poderia deixar de comentar. Porque minutos antes de ser divulgado a operação da Polícia Civil que acabou fazendo busca e apreensão na casa do Jair Renan, o Carluxo e o perfil do Bolsonaro nas redes sociais começaram a fazer postagens falando de estelionato. Ah não, estelionato do Lula, coisas do tipo. Minutos depois, mas assim, uma questão de minutos, foi divulgada a operação da Polícia Federal contra o Jair Renan, justamente pela suspeita de estelionato. A Terra plana, pessoal, ela é muito ruim porque ela capota. E quando ela capota, você toma um capote que é muito maior do que se a Terra só girasse. Por isso que alguém tem que falar para os bolsonaristas, olha, a Terra ela é redonda, ela é geóide e não plana, porque quando ela vira, vocês acabam se quebrando e se quebrando pesado. O Jair Renan, ele foi alvo de busca e apreensão da Polícia Civil do Distrito Federal. E essa operação teve até prisão preventiva, tem um cara foragido e 2 endereços do Jair Renan, um em Brasília e o outro lá em Balneário Camboriú, foram alvos dessa operação. Essa operação está investigando, olha só, eu até tive que anotar porque os delitos são imensos: estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. É muita coisa que o filho do Bolsonaro está envolvido. Até o momento, nós não sabemos qual é o papel de Jair Renan dentro dessa organização. O que nós sabemos é que ele era bem próximo ao Maciel Carvalho. Maciel Carvalho que já está preso e ele seria o grande operador de todo esse esquema. Ele tem um clube de tiro lá em Brasília, o Jair Renan, ele instruía o Jair Renan como pegar na pistola. Eu não sei, acho que é muito natural para a família Bolsonaro pegar na pistola, haja vista que o Bolsonaro era um militar. Então pegar em pistolas, em armamentos pesados, deve ser parte do DNA bolsonarista. O Jair Renan, ele mora em Balneário Camboriú, alocado em uma função ali do Jorge Seife, que foi ministro da Pesca do Bolsonaro, secretário da Pesca e agora é senador da República. Nessa época que o Jair Renan já estava em Balneário Camboriú, no início de 2023, houve uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal que prendeu justamente esse empresário, o Maciel Carvalho. Quando houve essa operação, lá nos endereços do Maciel Carvalho em Brasília, a CNH do Jair Renan foi encontrada no apartamento, no endereço do Maciel, e um iPhone também foi encontrado e havia suspeita que esse iPhone também seria do Jair Renan. Na época, lá no início de 2023, o Jair Renan não estava envolvido naquela operação. O nome dele não foi atribuído e não houve nada contra ele. Só que essa operação lá no início de 2023, baseou com os documentos apreendidos a operação recente que teve como alvo o Jair Renan. Então, um caso está conectado ao outro. E o Renan, pessoal, ele já foi, assim, ele está envolvido em um monte de outras polêmicas. Nós temos que lembrar que lá em 2021, 2022, houve a suspeita que o Jair Renan estava usando a influência dele como filho do Bolsonaro para fazer ali lobbies indevidos e também ilegais com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse caso ele acabou sendo arquivado porque não foi comprovado aí o lobby ilegal do Jair Renan. Entretanto, existe uma outra operação ainda em aberto, uma outra investigação do Jair Renan fazendo contratos ou tendo relações
potencialmente indevidas com a Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal. Essa ainda não foi arquivada, tá rolando a investigação, houve quebra dos sigilos com relação às visitas do Jair Renan à secretaria, uma coisa assim muito estranha que também está sendo investigada e pode pegar o Jair Renan. A grande questão do momento é saber se o Bolsonaro vai ou não defender o Jair Renan. Porque no passado, quando houve problemas, relacionados ao Jair Renan, o Bolsonaro falou o seguinte: olha, ele mora com a mãe. Ele mora com a mãe, eu nem o vejo há muito tempo, ele tá com outra família, querendo jogar o filho aos leões. Isso aconteceu lá em abril, março do ano passado, 2022. Depois eles se reaproximaram, a gente sabe que a mãe do Jair Renan, que é a Ana Cristina Vale, tem problemas com o próprio Bolsonaro, ela o ameaçava, segundo as informações, porque ela foi a articuladora das rachadinhas, que teve todo o problema depois com o Fabrício Queiroz. Ela também está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelas rachadinhas no gabinete do Carluxo. Uma investigação que está aberta, não foi concluída ainda, que envolve a Ana Cristina Vale. Então, se o Bolsonaro quiser expor ou não defender o Jair Renan, a Ana Cristina Vale pode acabar agindo contra o Bolsonaro. Então é uma situação muito delicada, porque é mais um problema que o Bolsonaro vai abraçar. Ele já tem problema com a Polícia Rodoviária Federal, problema com o hacker de Araraquara e Carla Zambelli, problema com a gravação do Alexandre de Moraes, caso das joias, falsificação de dados de vacinação. É muito problema que o Bolsonaro tem e problemas que podem levá-lo à prisão. Ele vai se envolver com o filho que ele nem gosta? É bem complicado, ou supostamente negócio, é bem complicado. O Jair Renan, ele, de todos os filhos do Bolsonaro, pessoal, e aí que tá a grande questão, ele é o mais burro, por incrível que pareça. Ele consegue ser mais burro que o Eduardo. Porque diferente dos outros, do Flávio, do Carlos e do Eduardo, que possuem vidas até de certo ponto discretas, principalmente o Carlos, o Jair Renan não. O Jair Renan, ele gosta de expor a vida nas redes sociais, porque ele se considera um influenciador digital. Então ele vai em festa noturna, posta foto, se expõe, vai em podcast, fala bobeira, gera polêmica. E aí você vai falar assim, mas qual o problema disso, dele expor a vida dele? Não é um problema de expor a vida, mas o problema está na mentalidade do Jair Renan. O Jair Renan, ele é um adolescente, um menino de 12 anos, no corpo do cara de 25. Ele já tem 25 anos. Mas ele se comporta como se ele fosse um crianção, completamente inconsequente. E é claro que esse tipo de comportamento, esse tipo de mentalidade é muito, mas muito suscetível para entrar em furadas, para ser enganado, para querer tirar vantagem. Então é muito possível que ele fez parte mesmo desse esquema todo. Ele fez parte dessa organização que tinha lavagem de dinheiro, estelionato, falsificação de documentos. É bem incompatível com esse tipo de mentalidade do Jair Renan. E às vezes ele entrou de gaiato por ser um grande bobão, mas isso não interfere em nada no processo que ele vai ter que passar. Por isso que eu vejo que ele vai ser o primeiro preso, porque essa mentalidade do Renan, ela é muito favorável a delitos. Ser enganado ou achar que tá dando uma de espertão e não vai ser pego, porque ele é um imaturo. E diferente dos outros filhos do Bolsonaro, ele não tem foro privilegiado. Ele não tem, o Carlos também não, mas ele não tem cargo político, ele é o mais fraco e ele não é tão atrelado diretamente ao Bolsonaro, como o Flávio, o Carlos e o Bolsonaro, porque ele é de um outro núcleo familiar, um núcleo que nem se dá muito bem com os 3 filhos iniciais do Bolsonaro, mas também o Jair Renan tem problemas com Michele, então ele é muito afastado, ele é muito distante do Bolsonaro. Por isso que, enfraquecido e exposto da forma como ele se expõe, exposto publicamente e também politicamente, ele tem tudo para ser preso. Tanto que ele era aquele que estava com mais medo da derrota do Bolsonaro, segundo informações da revista Veja. Dos 3 filhos do Bolsonaro, ele é o que mais temia, porque ele sabia que poderia ter alguma coisa contra ele. Porque ele está exposto publicamente e politicamente. Além disso, um ex-assessor do Jair Renan ameaçou o Renan, dizendo o seguinte, que ele iria expor relações nada republicanas do Jair Renan com empresários. Nada mais foi falado a respeito disso, mas pode ser essa situação envolvendo o Maciel Carvalho. Vamos aguardar para ver, mas ao que tudo indica, o Jair Renan sim vai ser o primeiro Bolsonaro a ser preso. E essa é minha aposta, ó.
há muito tempo eu já tô apostando que esse pastel vai ser preso antes de qualquer outro.